Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Metrópolis no YouTube. Eu sou Isadora Teixeira e recebo no estúdio da redação hoje o secretário-chefe da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha. Ele está coordenando as ações do governo do Distrito Federal nesse momento de combate à dengue, durante uma epidemia aí que surgiu neste início do ano. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco para vocês e para os nossos ouvintes as ações de enfrentamento da dengue que estão sendo implementadas aqui no Distrito Federal. Secretário, o senhor anunciou agora há pouco que o governo do Distrito Federal deve receber 194 mil doses de vacinas contra a dengue. Será a primeira leva aí dessa campanha de imunização, né? E essas vacinas, a expectativa é de que elas cheguem na sexta-feira agora, daqui a 2 dias. Assim que as doses chegarem, a vacinação vai começar imediatamente? Logo no começo de janeiro, a vice-governadora, em razão dos casos de dengue aqui no Distrito Federal, encaminhou um ofício ao Ministério da Saúde solicitando que o Distrito Federal fosse priorizado na distribuição dessas vacinas em razão do avanço da dengue aqui no Distrito Federal. Esse pleito foi acatado, há uma previsão de receber essas vacinas no final do dia de próxima quinta-feira ou sexta pela manhã. Serão 194 mil doses para a primeira dose e tão logo a gente receba isso, muito rapidamente será organizado para a gente iniciar a vacinação. Ou seja, se a gente receber isso na sexta pela manhã, à tarde, nós já estaremos vacinando a população do Distrito Federal. Secretário, onde as vacinas estarão disponíveis para a população e o que será exigido para que esse público-alvo de 10 a 14 anos possa receber a dose? Serão 35 pontos de vacinação, esses pontos serão oportunamente divulgados. A população, a faixa etária, né, fixada pelo Ministério da Saúde foi de 10 a 14 anos. Nós temos aproximadamente 190 mil crianças e jovens nessa faixa etária e o requisito é justamente a faixa etária. Não vai ser necessário agendamento, não vai ser necessário demonstrar comprovação de endereço, basta demonstrar que está enquadrado naquela faixa etária prevista pelo Ministério da Saúde para que ela possa ser vacinada. Secretário, como o senhor falou, né, o DF tem exatamente 194 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, esse público-alvo aí definido para o Ministério da Saúde, e é exatamente o número de doses que chegarão aí no final dessa semana. Mas a gente sabe que muita gente que mora no entorno, especialmente nas cidades de Goiás, procura a rede pública de saúde aqui do DF, né? O governo do Distrito Federal já considera que haverá uma procura de um público de fora para essa vacina e consegue garantir que não faltará doses para a população do DF? Sim, é esperado que tenha uma procura da população do entorno. Essa procura já está sendo considerada e o número que nós estamos recebendo é suficiente para atender a população do Distrito Federal e não faltar vacina, mesmo com a eventual procura da população do entorno. Todas essas primeiras 194 mil doses, como o senhor falou, serão para a primeira aplicação, Isso. né? Daqui 3 meses é necessário fazer uma aplicação de uma dose de reforço para garantir a imunização correta. Vocês já fizeram interlocução com o governo federal para o envio dessa quantidade exata de doses para fazer esse reforço de imunização? Isso é uma pergunta importante, porque como essa vacina são 2 doses, quando a gente recebeu 194 mil, a gente vai receber, a gente justamente foi analisar se era necessário dividir isso para aplicar a primeira e segunda dose. E a gente fez gestões junto ao Ministério da Saúde e a gente vai receber 194 mil todos para a primeira dose. Em maio, nós receberemos a mesma quantidade para a aplicação da segunda dose para aquele público-alvo de 10 a 14 anos. Para a gente esclarecer para a população, tem alguma previsão nesse meio tempo aí de 3 meses de envio de mais doses para outras faixas etárias? As pessoas podem esperar uma ampliação? Nisso a gente depende exclusivamente do Ministério da Saúde. Até então não há essa informação. O que nós temos é que nós receberemos logo na primeira leva, vamos chamar assim, 194 mil doses e estamos aguardando novas orientações e novas informações com relação a eventuais novas doses de vacina. Recentemente, o governo federal deu uma ajuda ao governo do Distrito Federal, né, no sentido de enviar por meio do Exército alguns militares para ajudarem nesse combate à dengue, também por meio da Força Aérea Brasileira, a instalação do hospital de campanha. Como é que foi essa interlocução entre o governo do Distrito Federal e o governo federal para esse esforço conjunto no combate à dengue? Isso é importante esclarecer, porque nós estamos vivendo uma epidemia
e a atuação conjunta é fundamental. Um ente só não consegue resolver todos os problemas. Então, nós precisamos da união e dos esforços do poder do Distrito Federal, dos órgãos públicos, das pessoas. Né? É fundamental que a população faça parte dela. A gente sabe que hoje a maioria das vezes a dengue está dentro de casa e a gente precisa que a população faça a parte dela e também do governo federal. Quando a gente analisou, quando foi criado esse grupo permanente de enfrentamento à dengue, a gente levantou todas as questões que poderiam ser feitas. E a gente viu que a união de esforços era fundamental. Então, nós procuramos, isso é importante frisar, que fomos nós que fomos atrás do governo federal, através do Ministério da Defesa, o ministro Zé Múcio, a quem eu agradeço aqui, de público, porque ele foi muito solícito e atendeu os pleitos do Distrito Federal e disponibilizou inicialmente 247, mais ou menos, militares do Exército para visita às casas e, posteriormente, ainda na análise do que seria importante a gente implementar no DF, a gente concluiu que o hospital de campanha da Aeronáutica seria muito importante aqui no Distrito Federal. Prontamente conversamos com o ministro, o governador entrou em contato pessoalmente com o ministro Zé Múcio e ele concordou e em tempo recorde autorizou a vinda desse hospital que já está funcionando e só ontem já atendeu mais de 1.300 pessoas nesse hospital. Secretário, a população, e aí, em virtude desse surto de dengue, dessa epidemia, já não tem mais para onde correr, assim. Todas as unidades que procuram estão superlotadas, seja na rede pública, seja na rede privada também, que está sendo sobrecarregada. Diante dessa situação, qual é a orientação que o senhor dá para as pessoas que estão com sintomas de dengue? Aonde elas podem conseguir ser atendidas em tempo hábil para conseguir tratar aí essa doença? É importante a gente levar o atendimento mais próximo da população, facilitar o acesso da população ao tratamento, que na maioria das vezes é um tratamento de hidratação. Né? Então nós instituímos aquelas 9 tendas que vem funcionando, foi uma medida muito acertada, só nesse período que ela começou a funcionar no dia 8, 9 de janeiro até hoje, já atendemos 22 mil pessoas e isso surtiu o efeito esperado e nós estamos colocando mais 9 tendas a partir da semana que vem em outras regiões, aumentando tendas que já tem na Ceilândia e Samambaia, para que a gente possa facilitar o acesso da população. Qual que é a orientação que a Secretaria de Saúde passa? Nos primeiros sintomas, já procure o atendimento. Não espere piorar. Não ache, não estou sentindo nada, eu vou aguardar um pouco. Não, nos primeiros sintomas, procure o atendimento médico, porque nesse momento é muito mais fácil de ser tratada. E a orientação é que procure no primeiro momento as tendas de atendimento ou as UBS. Ali os profissionais farão a análise, farão a triagem, verificarão qual que é o tratamento que precisa ser aplicado e, se for necessário, encaminhará para outra unidade de saúde, mas a orientação procure, no primeiro momento, as tendas de atendimento, que são 9, a partir da semana que vem serão 18, e as unidades básicas de saúde. As aulas das escolas públicas voltam no próximo dia 19 agora de fevereiro, né? Será feito algum mutirão de limpeza nas escolas e nas redondezas para evitar a proliferação da larva do mosquito, né? Vetor da dengue, e há segurança para garantir a volta às aulas para as crianças nesse período, ou o governo, inclusive, estuda adiar esse retorno às aulas? Não. Com relação a lixo, a descarte de lixo, também é outro dado importante. Só no mês de janeiro, Isadora, de descarte irregular, o SLU recolheu mais de 50 mil toneladas de lixo em descarte irregular. É uma quantidade muito... Não estou considerando o lixo normal, que coloque nos locais adequados. Falando, colocando em local inadequado. Foram mais de 50 mil toneladas. Então, o governador determinou um mutirão de limpeza na cidade que está sendo feito, contratação de mais caminhões para limpeza, aumentando a capacidade do SLU, para que a gente possa avançar na limpeza e na retirada, porque é um foco de proliferação da dengue, o lixo descartado em lugar inadequado. Com relação ao retorno das aulas, a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Educação e os demais órgãos do governo, estão em operação para limpeza
nas áreas para preparação do retorno às aulas e os alunos podem voltar às aulas tranquilamente. Não há estudo de adiamento de retorno das aulas, as aulas começarão no dia previsto e a rede de ensino do Distrito Federal está pronta para receber os alunos. Uhum. Secretário, ontem os deputados distritais aprovaram um projeto enviado pelo Palácio do Buriti que prevê a ampliação temporária do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, o IGES, para gerir temporariamente, enquanto durar a situação de emergência em saúde por causa da dengue, o Hospital do Sol, lá em Ceilândia, né? Para abertura de 60 leitos. O senhor participou ativamente aí dessa discussão com os deputados para essa aprovação. E aí eu te questiono, por que o governo decidiu fazer essa abertura de leitos por meio do IGES e não diretamente pela Secretaria de Saúde, uma vez que o decreto de situação de emergência já autorizava essas contratações temporárias? O que houve? Eu estive na Câmara Legislativa anteontem, né? Esse projeto foi votado ontem, aqui eu agradeço os deputados e as deputadas que aprovaram esse projeto em tempo recorde, reconhecendo a importância e a necessidade de avançar nessas questões. E com a instalação do hospital de campanha, a aeronáutica, dentro do hospital de campanha, a aeronáutica tem o RH, a mão de obra é dele. Né? Os insumos são do Distrito Federal, mas no hospital de campanha a mão de obra é da aeronáutica. Ocorre que esse hospital de campanha é praticamente acoplado a esse hospital da Cidade do Sol. Né? E a aeronáutica entendeu que seria necessário a gente ter leitos de suporte nesse hospital para que os casos mais graves que não pudessem ser tratados no hospital de campanha fossem imediatamente encaminhados para esses leitos de suporte funcionando ali no hospital. Analisando as circunstâncias, a gente entendeu que seria mais rápido, em razão da urgência, a gente fazer essas contratações via IGES, porque tem questões de lei de responsabilidade fiscal, que tem a questão da Secretaria de Saúde, e no IGES entra como custeio. Então eu expliquei aos deputados que é uma medida excepcionalíssima, que não é ampliação das atribuições do IGES, é uma questão pontual, exclusivamente para o Hospital da Cidade do Sol e exclusivamente durante o decreto de emergência. Os deputados entenderam que era um projeto importante, realmente foi votado, veio para a sanção hoje do governador, que sancionará isso hoje, para que o IGES, no mais tardar, no início da semana que vem, já monte esses 60 leitos de suporte lá no Hospital da Cidade do Sol. Uhum. Secretário, aproveitando essa questão de contratações, né, e de novos contratos, enfim, vou perguntar agora sobre os concursos. Há alguns concursos vigentes, inclusive para novos enfermeiros, para agentes de saúde e até de outras áreas, né, como policiais. Há alguma previsão por parte do governo do Distrito Federal, não só agora na situação de emergência de saúde, mas durante o primeiro semestre, até o final do ano, de novas nomeações de concursados? Essa está em análise na Secretaria de Planejamento, Secretaria de Economia agora, com relação à questão orçamentária, para ver qual o espaço orçamentário que o GDF tem para chamar esses novos concursados. Então, essa chamada está no radar do governo, e tão logo a Secretaria de Economia passe os dados do orçamento, a gente vai fixar um cronograma para ver de que forma a gente consegue avançar nessa questão. Tá certo. Secretário, o senhor já estava no governo do Distrito Federal durante a pandemia de Covid-19, né? Agora o senhor novamente aí à frente de ações, mas dessa vez direcionadas à dengue. Eu te pergunto, qual é a diferença, existe diferença nessa atuação do governo, enfrentamento dessa doença da dengue agora? É muito diferente? Existe? Quais são os principais pontos que vocês têm enfrentado de dificuldade em relação, por exemplo, em comparação à Covid, né? O que é que vem de novidade aí em relação à dengue? Sim, eu, na época, também fiquei à frente dessa discussão da Covid no Distrito Federal, que foi uma pandemia mundial, né, onde o número de mortes foi um número muito elevado, e a gente aprendeu com os acertos e erros o que é importante fazer num momento como esse. Então, com base no que a gente aplicou durante a pandemia, a gente está replicando e vendo aquilo que deu certo na pandemia para aplicar na dengue. E das questões é justamente levar esse atendimento mais próximo do cidadão para que ele possa ter um atendimento mais rápido e mais eficaz próximo da sua residência. Por isso a ideia dessas tendas. Então são doenças distintas, com efeitos distintos, mas a ideia é que a gente facilite e leve o atendimento mais próximo da população
para que a gente possa fazer esse tratamento da forma mais eficaz e rápida possível. Uhum. O que deu certo durante a pandemia de Covid-19 no sentido de enfrentamento e que não funciona e não pode ser replicado agora na dengue? Por exemplo, em relação à vacinação, haverá uma diferença? Não, a vacinação, no caso da Covid, tinha vacina. No caso da dengue, não. Nós temos um número muito reduzido de vacinas, inicialmente 194 mil doses, que vai pegar um público de 10 a 14 anos. Então, a grande maioria da população não terá acesso, nesse primeiro momento, à vacinação. Então, o que a gente precisa é de prevenção, de cuidado, de união e participação de todos e de um atendimento rápido e eficaz por parte da rede de saúde. É isso que a gente está trabalhando para que a gente possa aplicar isso, implementar isso para a população do Distrito Federal. Secretário, agora já inicia-se a partir de sexta-feira o Carnaval. Né? Terça-feira, feriado de Carnaval, quarta-feira de cinzas. Esse período é mais preocupante nessa questão da dengue. Vocês esperam, já há uma expectativa de haver aí mais lixo jogados nas ruas, com possível aumento da proliferação das larvas do mosquito. Qual é a orientação? O que vocês vão fazer para reforçar aí nesse período? Em época de festa, em período de festa, há normalmente um acúmulo maior de lixo, um descarte irregular de lixo em maior quantidade. Isso o SLU, o DF Legal e as administrações estão atuando desde logo para que a gente possa montar uma estrutura de pronto atendimento, que a gente possa ajudar e coibir esse acúmulo de lixo. Então, o DF Legal, os bombeiros, a Defesa Civil, os militares que estamos ajudando, estão na rua já, orientando a população e estarão presentes também durante os dias de Carnaval. Lembrando que nós temos os canais de denúncia, que é importante a gente passar, principalmente os 199, 162 e 160, que recebem denúncias com relação à dengue e que facilitam que a gente vá, porque a gente às vezes não tem informação de onde tem acúmulo de lixo, então esses canais nos ajudam a ir prontamente nesses locais e resolver essas questões. Então no Carnaval o que a gente pede é conscientização da população com relação ao descarte adequado dos lixos, com relação aos cuidados básicos necessários para evitar a dengue, para que todos possam pular um carnaval de forma tranquila, alegre, se divertir como tem que ser. Secretário, lá em Vicente Pires tem 79 prédios que foram embargados aí pela Justiça, né? E o DF Legal começou uma operação na semana passada para impedir que a água fique parada nesses locais. Como é que está sendo esse trabalho? Qual é a previsão de conclusão? A gente está investindo muito na atuação do DF Legal em todas as regiões para que a gente possa ingressar em locais que tem acúmulo de lixo, acúmulo de resíduos e que por algum motivo possa trazer a proliferação do mosquito. E Vicente Pires é um exemplo disso. Existem 79 edifícios que foram embargados pela Justiça e na sua maioria sem condições de regularização. E como esses prédios estão embargados, começou a ter um acúmulo de água, principalmente nas lajes desses edifícios. O que a gente fez? O DF Legal está indo em todos esses prédios, está furando essas lajes para que não tenha o acúmulo de água e essa água possa escorrer naturalmente e a gente, dessa forma, evitar a proliferação do mosquito. Então, em todos esses edifícios que você citou em Vicente Pires, o DF Legal está agindo, vai fazer essa operação, vai fazer essa remoção de parte da laje para que possa evitar o acúmulo de água nesses locais. Secretário, muitíssimo obrigada. Eu agradeço. E a vocês que nos acompanharam até aqui, eu agradeço e até a próxima.